meus queridos líderes. Hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito da parábola O Som da Floresta. Através das parábolas, a gente consegue entender um pouquinho sobre a liderança, sobre como existe uma influência importante no crescimento da pessoa, no crescimento desse líder. Diversas parábolas e provérbios que ensinam lições para a vida, que falam a verdade universal e definem um padrão ético ou moral. Mas no momento dessa velocidade que existe hoje, desse ritmo, às vezes a gente se desconecta ou a gente se desconhece ou ignoramos essas verdades básicas existentes dentro das parábolas, dos entendimentos dessas parábolas. Muitos jovens líderes que pensam em ser líderes contestam logo de cara essas parábolas, porque eles acreditam que essas parábolas são antigas, mas na verdade não é isso. Para ser um líder relevante, você tem que muitas vezes buscar o sentido dessas informações através das parábolas. Porém, aqueles que são líderes de fato fazem bem em considerar essas lições antigas como algo importante para a sua vida. Então veja bem, se você é um líder, eu tenho que ir pegar as informações, eu posso buscar uma parábola para poder chamar a atenção da minha equipe, para poder conscientizar o que a minha equipe deve fazer. É importante utilizar essas parábolas e esses provérbios. A essência da liderança não pode ser reduzida a uma série de atributos pessoais, nem confinada a um conjunto de papéis e atividades específicas. Ou seja, existem vários fatores que poderão alterar a minha personalidade, como também esses fatores vão influenciar a minha equipe. Algumas lições vieram de mestres orientais que ensinaram a sabedoria da vida por meio de parábolas e nos deram uma nova compreensão da essência da liderança. Eles nos forneceram a inspiração e os insights necessários para criar parábolas que pudessem capturar, dentro desse espaço invisível da liderança, o perfil ideal ou o personagem assim dito de um líder nato, de um líder grandioso, que possa influenciar as pessoas, tanto na sua vida pessoal, como também dentro das organizações. Por isso, meus queridos líderes, vamos ouvir um pouquinho o que fala de fato essa parábola, O Som da Floresta. O Som da Floresta. No século III d.C., o rei enviou seu filho ao templo para estudar com o grande mestre. Como o príncipe deveria suceder seu pai como rei, o mestre deveria ensinar ao menino o básico de ser um bom governante. Quando o príncipe chegou ao templo, o mestre o enviou sozinho para a floresta. Depois de 1 ano, o príncipe retornaria ao templo para descrever o som da floresta. Quando o príncipe retornou, o mestre pediu ao menino que descrevesse tudo o que ele podia ouvir. Mestre, respondeu o príncipe, eu podia ouvir os pássaros cantarem, as folhas farfalharem, os beija-flores cantarolando, os grilos gorjeiam, o sopro da grama, as abelhas zumbem e o vento sussurra e grita. Quando o príncipe terminou, o mestre disse-lhe para voltar à floresta para ouvir o que mais ele podia ouvir. O príncipe ficou intrigado com o pedido do mestre. Ele já não havia discernido todos os sons? Durante dias e noites a fio, o jovem príncipe ficou sentado sozinho na floresta ouvindo. Mas ele não ouviu outros sons além daqueles que já ouvira. Então, certa manhã, quando o príncipe se sentou silenciosamente sob as árvores, começou a discernir sons fracos, diferentes daqueles que já ouvira antes. Quanto mais agudamente ele ouvia, mais claros os sons se tornavam. A sensação de iluminação envolveu o garoto. Esses devem ser os sons que o mestre gostaria que eu discernisse, refletiu. Quando o príncipe voltou ao templo, o mestre perguntou o que mais ele ouvira. Mestre, respondeu o príncipe com reverência. Quando ouvi mais de perto, pude ouvir o inédito.
o som das flores se abrindo, o som do sol aquecendo a terra e o som da grama bebendo o orvalho da manhã. O mestre assentiu com aprovação. Ouvi o inédito. Observou o mestre. É uma disciplina necessária para ser um bom governante. Pois somente quando um governante aprender a ouvir atentamente o coração das pessoas, ouvindo seus sentimentos não comunicados, dores não expressas e queixas não mencionadas, ele poderá inspirar confiança em seu povo, entender quando algo está errado e atender às verdadeiras necessidades dos seus cidadãos. Ainda sobre o som da floresta, nós podemos concluir que, quando se aprende a ouvir o coração das pessoas, seus sentimentos mudos, os temores não declarados e as lamúrias silenciosas e reprimidas, um administrador pode inspirar confiança a seus comandados, entender o que você está errado e atender às reais necessidades dos liderados. A morte de uma empresa inicia-se quando os líderes escutam apenas as suas palavras. Portanto, é preciso que o líder se aproxime, imersa a fundo na alma das pessoas para ouvir seus sentimentos, desejos e opiniões reais. Assim, ele estará guiando a todos para o crescimento da organização.